Continuando, vimos o crescimento das despesas públicas e a guerra, as duas guerras mundiais, o efeito no crescimento dessas despesas públicas. Nós temos no livro do nosso livro de referência, Giacomoni, uma série histórica aqui com o total das despesas do governo, de vários governos, né? 33,5, governo americano chegando a 38,7. A Itália 41 a 51, né? Você vê que ao longo dos anos também as despesas, há uma demonstração desse crescimento das despesas, né? Então você pode analisar a situação do Canadá, por exemplo, 38,5 até 39,3. Reino Unido 44,4, 45. E isso que a gente está pegando aqui a base 1975, né? Posterior à Guerra Mundial, né? Bom, no caso do Brasil, na União praticamente, né? Que é só a União é uma das esferas, um dos entes do Brasil, né? Você tem aqui, depois da Constituição de 88, né? Em 91, que é o governo Collor, você tem a demonstração de um crescimento bem significativo das despesas primárias da União. É pessoal, é material de consumo, despesas primárias da União. Também demonstrando que há um crescimento histórico das despesas públicas. E no livro de Giacomoni, você tem uma síntese, uma explicação para o crescimento dessas despesas, que ele fez um relato das constatações escritas por Musgrave. No livro de Finanças Públicas a gente tem isso apresentado de outra forma, mais simplificado, em 5 tópicos. Quem quiser pode ir lá no vídeo de Finanças Públicas. É um pouco mais simplificado lá. Mas não é diferente. Então o que nós temos no livro do Giacomoni? Uma explicação seria o crescimento da renda per capita e o aumento da demanda por bens e serviços públicos. Então a sociedade demandou mais bens e serviços públicos e aumentou a renda per capita. Automaticamente os serviços e os produtos ficam mais caros também. Ao longo dessa história aí, mudanças tecnológicas que acabaram produzindo, aumentando o custo do serviço público, né? É estranho, porque a mudança tecnológica, na verdade, deveria simplificar, mas a verdade é que cresceram as demandas, as mudanças, né? Mais necessidade por serviços modernos, mais novos. E essas mudanças tecnológicas, a tecnologia encarece alguns serviços, né? Muitos serviços, aliás. Uma outra justificativa seria as mudanças na população. No caso do Brasil, por exemplo, nós temos, no mundo também, mas no Brasil é bem evidente, nós temos uma urbanização da sociedade, né? A sociedade saiu do campo e veio para as cidades, morando em espaços mais confinados, trabalhando maior parte do dia. Então, esse pessoal morando na cidade, eles exigem mais serviço público. Né? Eles querem escola por filho, creche por filho, querem uma praça, demandam mais sistema de transporte público, serviço de transporte privado, ruas, estradas, hospitais e assim por diante. Então, explica um pouco essas mudanças populacionais. Aumento do custo relativo dos serviços públicos. Bom, o serviço em geral, ele é muito dependente do envolvimento humano. O setor industrial, ele já é mais... Ele consegue obter ganhos de produtividade com tecnologia e com outras formas. O setor de serviço, não. E, em razão disso, o custo do serviço acaba aumentando para se equiparar aos ganhos de produtividade do setor industrial. Né? Isso acontece. Então é por isso que aumenta o custo relativo dos serviços públicos, na verdade, de todo o serviço da sociedade. Mudanças no alcance das transferências, disponibilidade de alternativas para a tributação acaba também
produzindo um aumento do gasto público, porque o Estado começa a arrecadar mais, começa a tributar mais. Efeito limite e finanças de guerra. Finanças de guerra é o que a gente acabou de falar, né? O Estado acaba arrecadando mais momentos de guerra e quando acaba a guerra, aquela tributação extra acaba não baixando, né? Ele continua alto, né? Talvez porque tem uma consequência da guerra e aquilo acaba não baixando mais, né? Fatores políticos e sociais, outros fatores, né? Então a sociedade começa a exigir coisas novas, evolução da sociedade, né? E uma série de outros aspectos assim que acabam fazendo com que o Estado tenha que oferecer mais, né? Então, um teatro a mais, uma sala de cinema pública, um museu de artes, e assim vai, né? Novos tratamentos médicos, antigamente era só um tipo de produto, daí começa a ter tecnologias novas, a sociedade exige, né? O político também vai atrás dessas demandas, dessas necessidades, né? Então, esses são as, as justificativas, as explicações para o crescimento da despesa pública de acordo com Musgrave, tá? Ok. Eles estão aliados àquela outra forma, àquela outra abordagem de finanças públicas que a gente vê no terceiro termo, mas aqui me parece que o nível de detalhe é um pouquinho maior, né? Nível de detalhe. Se eu for enxergar o tamanho do Estado olhando pela carga tributária, também posso fazer. Posso fazê-lo. O dado mais confiável que eu obtive agora em 2021, que eu acabei de construir, é o dado de 2014, que está no livro acho que de finanças públicas, né, que é a média da carga tributária dos países da OCDE. Então nós temos a média aí da área do euro de 46,5% de carga tributária e a média da OECD de 37,6%. Em 2014, o Brasil tinha, se não me falha a memória, uma carga tributária aproximada de 35%. Ou seja, nós estaríamos aqui, né? Nós estaríamos um pouquinho abaixo da média da OCDE. Agora o Brasil quer entrar para a OCDE, não deu certo, mas então nós estaríamos nessa situação. Agora é interessante verificar isso, carga tributária, né, pessoal? Nós estaríamos aqui mais abaixo, né? E olhar assim quem tem carga tributária menor do que nós. Japão, Suíça, Irlanda, Estados Unidos, Coreia do Sul. E quem tem mais? Noruega, Finlândia, Dinamarca, França, Suécia, Áustria. Vamos ver aqui a Inglaterra, né? Reino Unido está aqui, ó, 38,4, né, em 2014, né? E o que a gente tem que se perguntar é o seguinte: nós temos uma sociedade, um governo que oferece, agora, o que tributa, isso realmente é muito discutível. Mas o que não é discutível, um preconceito que existe, as pessoas tudo falam isso equivocadamente, é que o Brasil tem a maior carga tributária do mundo, né? Isso é totalmente falso e errado. Talvez a gente pudesse dizer que o Brasil tributa mal, porque a concentração da carga tributária do Brasil está nos tributos sobre consumo, enquanto no resto do mundo o ideal é que esteja sobre os tributos sobre a renda e patrimônio, porque em tributos sobre renda e patrimônio o governo consegue aplicar conceitos de progressividade. Nos tributos sobre consumo não consegue. Então, por exemplo, quem vai para os Estados Unidos, para o Reino Unido, vê que aquele imposto sobre valor agregado, que seria o nosso ICMS, nosso IPI, é em torno de 10%. Então é baixo, perto da nossa realidade, né? É mais simples, é mais baixo, eventualmente, né? Só que essa é uma discussão também que sai um pouco da disciplina, né? Embora a gente possa conversar sobre isso, existe espaço de melhoria, não há dúvida que existe. Mas o que você, aluno do professor Oswaldo, não pode dizer por aí é que o Brasil tem a maior carga tributária do mundo. Isso está errado, pessoal. Inclusive,
no início do governo logo que saiu a Dilma e entrou o... Ai, me faltou o nome. O vampiro lá. O secretário da Receita teve no Tribunal de Contas e falou que a carga tributária no Brasil estava em 32%. Tinha baixado. Por que que baixa? Por que que é tão volátil? Uma hora é 35, 2014, 2015, 16 já estava em 32? Porque o cálculo é simples, é tudo que se arrecada dividido pelo total do PIB. Então, se nós temos num período pouca arrecadação por algum motivo, restrição, boicote, sei lá como que for, aquilo acaba afetando, né? Assim como quando você tem um refis, o aumento da arrecadação aumenta bastante e dá a impressão que a carga aumentou, né? Em relação ao PIB, né? Mas não, você só está recolhendo mais, tá? Ok, se você entender isso aqui, lá no livro de orçamento público, nossa referência, você tem uma história longa lá, ó, até 2013. Veja, 2013, a carga tributária do Brasil, carga tributária, estava em 36%. Vocês viram que eu botei 35, né? 2014, era a informação que eu tinha. Mas ninguém vai brigar por causa disso. Agora é importante perceber aqui, ó, em 72, era 26, ó. No começo da Constituição de 88, olha, era 22,43. Aí veio o Fernando Henrique, veio Collor. O Fernando Henrique, propriamente, para conseguir estabilizar a moeda, teve que aumentar muito, né? A carga tributária saiu lá, Fernando Henrique, acho que era 94. Veja, quase 30, olha aí, ó, 31, 32, 34 aqui. Acho que 2001 entrou Lula, né? Acho que aqui entrou o Lula, né? 34, né? Porque existe o desafio do equilíbrio fiscal. Isso vai ter nós teremos uma conversa sobre isso lá quando falamos de lei de responsabilidade fiscal, muito interessante. Mas eu queria fazer um comentário aqui, é o seguinte, lá no livro do Giacomoni, tem um quadrinho que é esse aqui, que ele fala o seguinte para vocês terem. Nós falamos sobre despesa pública e agora falamos sobre carga tributária. Veja, em 69, a carga tributária do Brasil era 27, 28% da receita tributária. E o governo trabalhava com déficit 0,6, ou seja, o governo lidava, gerenciava, gastava 28%. Então não basta só olhar a carga tributária, é preciso olhar se tem ou não déficit. Vejam só, 2018, a carga tributária brasileira é de 33,3%. 2018. Onde é que eu peguei isso? Está aqui, no gráfico seguinte. O resultado nominal de 2018, ou seja, o déficit nominal, é 5,60 alguma coisa, 69 se eu não me engano, 5,7. Somando, passa pela mão do governo, o governo gasta 39% do PIB. Então, não adianta olhar só a questão da carga tributária, é preciso olhar também se há déficit, né? Porque o que acontece aí, que é a situação brasileira? O governo é muito grande, né? O governo gasta muito perto dos outros agentes econômicos, né? Quase 40% de 2018 aí, ó, passa pela mão do governo, né? Então a força que o governo tem. Aqui é o último gráfico que eu consegui, ó, 2018, você tem que a carga tributária bruta no Brasil é 33,26%. Pessoal, 33,26%. Ó, a CDE 2014. Não podemos sair por aí dizendo que é a maior carga do mundo. Claro que há problemas, mas aí você tem que se posicionar como um administrador formado pela Universidade do Estado. Há problemas, a concentração de arrecadação nos tributos sobre o consumo, isso inibe o consumo. Né? A maior carga tributária do Brasil pesa nos tributos sobre o consumo, quando deveria pesar nos tributos sobre a renda e sobre o patrimônio. Porque aí na renda e patrimônio a gente consegue ver quem tem patrimônio para ser tributado. Né? Você já deve ter visto que algumas críticas, né?
aviões, lanchas, eles não pagam, né, IPVA, não tem o ICMS reduzido, etc. e tal. Então existe muita discussão em relação a isso. Também não é o caso da disciplina, mas é importante a gente estar ciente. A nossa disciplina tem muita afetação com a realidade prática, né? Então volta e meia a gente vai discutir sobre isso nas aulas síncronas, tá? Continuamos no próximo vídeo.